Pessoal, então aqui a gente tem um exemplo genérico de uma equação química. Então, eu tenho o lado, né, esquerdo da seta de reação, eu tenho então os reagentes, ou seja, as substâncias que vão reagir uma com a outra e vai gerar os produtos dessa reação. Então, a substância A com a substância B interagem com a outra e aí elas reagem entre si e formam então a substância C mais D, que seria o produto da reação. Então, o que vocês têm que saber? Numa equação química, do lado esquerdo da seta fica então os reagentes e do lado direito da seta fica então os produtos dessa reação. Acontece que essas reações químicas, na hora que elas são escritas, elas vão vir com letras e números, e vocês têm que saber o que isso significa. Bem, nesse caso então aqui, eu tenho como reagentes o FeS2, que é o sulfeto de ferro, e o oxigênio aqui, que é o O2. E como produto dessa reação aqui, eu tenho então o dióxido de enxofre, o SO2, e o Fe2O2, que é o dióxido de ferro. Então, o que acontece? A seta da reação está aqui, então se cair numa prova e se perguntar quem são os reagentes dessa equação química aqui no caso, então tem FeS2 e O2. Quem são os produtos da reação? SO2 e F2O2. Bem, o que quer dizer que agora esses números? Gente, esses números que aparecem do lado da molécula, né, que está aqui sublinhado aqui, ó, que eu sublinhei, igual tem 4, 11, 8 aqui e 2, eles são chamados de coeficientes. Esses coeficientes a gente pode alterar para balancear uma equação. Agora, os números que estão abaixo dos átomos que formam as moléculas, esses números são chamados, no caso, de índices. Esses índices, eles não podem ser alterados, ele não pode ser mexido. Então, os coeficientes geralmente estão na frente da molécula, então a molécula aqui é o conjunto de átomos, então tem átomos de ferro e enxofre, átomos de oxigênio, átomos de enxofre e oxigênio, átomos de ferro e oxigênio. Então, na frente das moléculas, então existem então os coeficientes. Esses coeficientes da equação, eles podem ser alterados a fim de que essa equação elas ficam balanceadas. Os índices, eles, que no caso aqui do enxofre, né, no caso é 2, do ferro é 1, que não precisa de aparecer, do oxigênio aqui é 2, do enxofre aqui do lado dos produtos é 1, do oxigênio é 2. Aqui, ó, eu tenho o índice 2 aqui para o ferro e 2 aqui para o oxigênio. Então, esses índices aqui eu não posso mexer. Mas se perguntar a vocês quantos átomos, né, de determinados elementos químicos existem aqui nessas equações, aí a gente tem que contar. Por exemplo, aqui do ferro, só do lado do produto, eu tenho um que não aparece, um átomo aqui de ferro, só que eu tenho 4 moléculas de FeS2. Então, se eu tenho 4 moléculas, eu tenho 1, então 1 vezes 4, então tem 4 átomos de ferro. Nesse caso aqui, do enxofre, que é o S, eu tenho na molécula de FeS2, 2 átomos só de enxofre. Mas, como que eu tenho 4 moléculas de FeS2, então é só multiplicar o índice pelo coeficiente. Então, 2 vezes 4, 8. Então, tem 8 enxofres. Nesse caso aqui do oxigênio, na molécula aqui de gás oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, mas acontece que eu tenho 11 moléculas de oxigênio. Se cada molécula tem 2 oxigênios, então 11 vezes 2 vezes 11, 22. Então, desse lado aqui dos reagentes, eu tenho 22 átomos de oxigênio. Do lado dos produtos agora. Então, aqui do lado dos produtos, o que acontece no ano? Eu tenho, então, um átomozinho aqui de enxofre, mas eu tenho 8 moléculas de SO2, ó, aqui. Então, vai ficar
1 vezes 8, então eu tenho um total de 8 átomos de enxofre. No caso do oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui, O2, mas acontece que eu tenho uma molécula de SO2 que está repetindo 8 vezes. Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, nessa parte aqui dos produtos, eu tenho 16 átomos de oxigênio. Agora, desse lado de cá, então eu tenho ferro. Nessa molécula de F2O2, eu tenho 2 átomos de ferro, mas acontece que para essa reação acontecer, eu precisei de 2 moléculas de F2O2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de ferro. 2 oxigênio, mas está em 2 moléculas, então 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio, ok? Grava uma coisa. Os coeficientes que determinam a quantidade de moléculas que tem nessa equação aqui, eles podem ser mexidos, eles podem ser alterados. Agora, os índices eu não posso mexer neles de maneira nenhuma, ok? Aí então, gente, houve a necessidade de balancear, de ver se esses índices aí, estequiométricos, que é chamado em química, se esses índices aí, eles estão balanceados. Por quê? Reagiu o FS2 com o oxigênio, gerando então uma nova substância, que é o SO2 mais F2O2. Nesse processo de reação, tem uma lei na química que fala que na natureza nada se perde, nada se cria e